E eu falo que eu queria mais fisioterapeutas espalhados pelo Brasil, porque a gente precisa desses profissionais. Então, eu queria te agradecer novamente o seu tempo. Para quem não me conhece, eu sou fundadora aqui do Mundo Atípico Luz, sou Lidiane Luz. E o Mundo Atípico, hoje, ele é um hub de informação, de conhecimento, que todas as quinta-feiras a gente convida profissionais da área de desenvolvimento infantil e autismo para falar sobre esse tema e como a gente pode ajudar pais e crianças. Então, a maioria do nosso público são pais, são profissionais também que gostam de aprender. Então, seja muito bem-vinda aqui no nosso mundo. E eu queria que você apresentasse, Nasce, falasse um pouquinho sobre você, como você trabalha, de onde você é, porque tem bastante gente de fora também que nos assiste, sua atuação, suas especializações. E aí a gente vai conversando, e aí no final que a gente deixa para as pessoas, se tiverem dúvidas, quando aparece alguma dúvida, conversar com a gente, tá bom? Combinado. Eu que agradeço, na verdade, o convite, né? Porque no meio de tantas informações, às vezes se perde uma informação um pouco mais correta. Uma informação de quem realmente estuda, de quem realmente está indo atrás para sempre entregar o melhor para os pacientes. Meu nome é Natália Cardoso, eu sou natural de Corumbá, mas eu já moro aqui há 17 anos, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu vim para cá, na verdade, de rabo. A minha irmã mudou para cá, veio fazer faculdade e eu vim no rabo dela. E aí eu fiquei. Passei no vestibular, sou graduada pela UFMS. Em seguida, prestei uma prova e fui fazer um aperfeiçoamento em intervenção precoce lá na UFSCar. Quando eu voltei de lá, eu comecei a correr atrás de pós-graduação. Então, sou pós-graduada em neuroadulto, neuroinfantil, tenho formações do Bobat, do TeraSuite. E o mundo também me levou para o autismo, né? Estou terminando uma pós-graduação em fisioterapia no espectro. E ano passado, eu ia falar ontem, que parece que foi ontem. Ano passado, em dezembro, eu terminei minha última formação, né? A mais recente, que me deixou especializada em atendimento de bebê. Então, eu também sou sócia aqui no consultório, chama Toque de Mãe. Somos em 3, 2 fisioterapeutas e uma nutricionista materno-infantil. Então, a gente está voltando os atendimentos mais para crianças menores, né? Aqui a gente atende bastante bebê, mas toda a minha especialização sempre foi para atendimento infantil. Meu amor pela pediatria, na verdade, começou quando nasceu a minha afilhada. Então, eu gostava, lógico, de criança, tudo, mas o meu olhar para a criança foi quando ela nasceu. Então, aí, a partir daí, todos os meus voltar na graduação, estágio, correr atrás de mentorias, coisas, sempre foi na área infantil. E eu sou formada há 7 anos já. Passa tão rápido. E não para de estudar, né? Não para de estudar. Nunca para. Não para. Assim, quando eu falo também, eu falo muito eu uso muito o termo profissionais atípicos. Porque não para de estudar. E aí, sempre tá fazendo. E é isso, né? E é isso. Quem trabalha na área da saúde não pode parar, porque é tanta coisa nova, cada hora um método, novos estudos. Nós somos pessoas singulares e passa o tempo, nós estamos se descobrindo e descobrindo novas coisas. Então, os profissionais da área da saúde estão sempre estudando. Então, conciliar uma pós, aí viaja, vai para fora, que aqui tem pouca né, formação, faz mestrado, faz doutorado. Então, é uma profissão que exige muita dedicação, né? E muito amor, né, Nath? Muito amor. Muito amor. Porque a gente também abre mão, né? De muita coisa. Nós profissionais, eu também costumo falar assim que depois que eu me tornei mãe, a visão da gente muda. Então, a gente, por exemplo, tá trabalhando, tá abrindo mão de estar com o filho, tá o filho o dia inteiro na escola, ou em outras atividades, e a gente também tá abraçando outras mães, né?
Porque Exatamente. quando eu atendo um bebê, eu não tô ali só no bebê, eu também tô na família. Sim, Então, sim. Não é só a criança, é todo um contexto cultural, regional, daquela família que você acolhe, abraça. Então, são profissionais que eu falo que tem que olhar muito empático, muito humano mesmo para aquilo que faz e todo o roteiro que segue ali para ajudar essa família, essa criança. Ô, Nath. um dom. Oi? Eu falo que é um dom. E tem que ter, tem que ter. Tem que ter. Ô, Nath, aqui agora a gente está falando mais sobre desenvolvimento infantil, a gente não está nem falando muito sobre o autismo, mas os meus estudos iniciaram para entender toda essa particularidade da equipe multidisciplinar devido ao diagnóstico do meu filho. E aí eu fui estudar várias áreas. A área que eu menos estudei, que tive menos contato, foi a área da fisioterapia, porque o Thiago não precisou. Ele, graças a Deus, teve uma Letícia da vida, psicomotricista, e teve a tia Isa, que é uma excelente profissional, que é uma terapeuta ocupacional. E fazendo as avaliações, e realmente olhando o Thiago, junto com a médica, não houve necessidade. Não houve necessidade. Porque ele teve todo o acompanhamento ali, todo os marcos de desenvolvimento motor, ele conseguiu adquirir também. Porém, entretanto, todavia, existem muitas crianças que não atingem esses marcos, né? E eu brinco até, Nath, com uma fala que eu não lembro da onde eu escutei isso, que falam muito sobre... ela falava assim, se a criança demorar para andar, rapidamente a gente vai procurar algum profissional, algum especialista. Isso muitas das vezes não acontece com a fala. Então, quando fica demorando, vai falar, daqui a pouco fala, e não busca um profissional. Diferente da parte motora da criança, que já todo mundo sabe, tem lá a caderneta da... Todo mundo não, deveria saber, do marco do desenvolvimento, que está lá fácil. Na caderneta de vacinação, tá? Isso é muito fácil. Criança não está andando, vamos procurar um fisioterapeuta, vamos avaliar junto com um pediatra, vamos buscar informação. Só que, infelizmente, ainda tem. Demora mesmo a andar, demora mesmo a engatear. Fulano de tal demorou mesmo. E aí eu te pergunto, quando procurar um profissional, no caso dos bebês ainda, quando procurar um profissional para fazer essa avaliação, quando que acende esse alerta aí para os pais que devem procurar um profissional para fazer essa avaliação? Você já falou um dos principais sinais de alerta, que seria o atraso do desenvolvimento. Então, a gente trabalha em janelas motoras. E nessas janelas, a criança tem que se enquadrar ali. Então, quando passa da janela, aí acende o alertinha. Porque eu tenho um convite especial para você, que é um profissional que atua na área de desenvolvimento infantil e autismo. É um convite muito especial. O típico que você está assistindo agora, ele é um hub. É um hub para levar informações e consciência nesse apoio para famílias. E também, claro, para profissionais que atuam na área de desenvolvimento infantil e autismo. E esse projeto, ele é patrocinado pela Agiluz. A Agiluz é uma assessoria especializada em marketing e vendas exatamente dessas áreas, na área de desenvolvimento infantil e autismo. Nós ajudamos profissionais da área da saúde e educação a iluminarem o seu conhecimento no marketing digital, a se posicionarem com muita ética, muita autoridade, todo nesse processo dentro do marketing, em suas redes sociais e como conseguir contatos com mais clientes, todo esse processo de conversão e também vendas, para que com seu conhecimento você possa ajudar mais crianças e mais famílias. Essa é a nossa missão. Então, se você é um profissional e você está vendo esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, eu te convido a conhecer hoje mesmo a nossa assessoria Agiluz. Eu quero convidar você, profissional, a participar de uma sessão estratégica gratuita de 30 minutos com os nossos especialistas, todo o nosso time, que irá analisar todo o posicionamento das suas redes sociais. E com isso, vai te enviar um relatório pronto após
claro, essa sessão, analisar todas as suas redes sociais e montar uma estratégia pronta para você posicionar cada vez mais melhor e olhando sempre para todos os seus processos de conversão e venda para atrair cada vez mais pacientes, clientes para sua clínica ou seu consultório. Após essa análise, junto com a nossa equipe, se fizer sentido para você, vai ser um prazer ter você aqui conosco na Age Luz. Bom, então tá feito o convite. Se você é um profissional da área da saúde ou educação, escaneie esse QR Code, já faça aí sua inscrição para participar dessa sessão estratégica gratuita da Age Luz. E agora eu deixo você acompanhar o nosso vídeo que tá imperdível nessa live. Obrigada. Um dos principais, realmente, o que você falou, é no andar. Mas muito antes a gente também já consegue observar na criança, por exemplo, demoras das aquisições motoras, de sustentar a cabeça, do rolar, do gatinho, do sentar, né? Porque também, antes, na verdade, do andar, a galera se preocupa no sentar por causa da introdução alimentar. Então, tá sentando há 6 meses, tem que estar fazendo isso para também ter a introdução alimentar. Mas fora da questão do atraso motor, a gente também observa alterações na postura da criança, como esse bebezinho fica. Eu vou falar muito mais do bebê. Sim, sim. Mas como esse bebezinho fica, o alinhamento dele, se ele já apresenta um tipo de preferência, por exemplo, a cabecinha mais girada, dificuldade no mamar, se ele fica muito com a mãozinha fechada, ou até com o pezinho mais em garrinhas, assim. O movimento, como que é o movimento dessa criança? É um movimento mais harmônico, é aquele movimento mais travadinho, a mãe tem dificuldade de vestir uma roupa, às vezes a colocar a roupa tem que lutar com o braço da criança porque ela não consegue ter esse movimento mais livre. A gente também sempre fala dos sinais de alerta do tônus e da força. Então, como que é seu bebezinho, né? Como que ele tá? Ele tá mais molinho? Ele tá mais durinho? Isso, a maioria, na verdade, isso quando a criança já nasceu, mas a gente também consegue ter esse sinal de alerta com fatores de risco, por exemplo, prematuridade, se já é uma criança com diagnóstico neurológico, se já é uma criança que tem algum diagnóstico ortopédico, genético. A gente já vem nessa estimulação precoce, bem antes. Agora, na verdade, a gente sempre chama atenção para como está sendo essa gestação, para também ter esse olhar clínico da mãe. Então, o que interfere, por exemplo, na gestação? Como que a criança está posicionada dentro da barriga, que lado ela está posicionada na barriga, tem muito líquido, a mãe sofre de pressão alta. Então, por exemplo, na minha anamnese, para eu ter um quadro mais ou menos de como a criancinha vai chegar para mim, eu pergunto tudo isso. Até questões assim, você sofreu muito na sua gestação? Você teve algum trauma? Não necessariamente trauma físico, mas alguma perda, mudança de ambiente, de trabalho. Então, tudo isso influencia no bebê. Então, até mães que têm esses pontos, elas já conseguem chegar para a gente mais cedo. Mas a verdade é que a maioria percebe no atraso motor da criança. Perfeito. Ô, Nath, essa questão. Você me desculpa, só um minutinho, eu deixei meu esposo para fora. Oh, Deus. Eu fechei toda a casa. Só um minutinho, gente, só um minutinho da correria aqui. Só um minutinho. Ponteira de relógio, hein? Olha.
Voltou? Voltei. Desculpa me falar. Tá me ouvindo, Nath? Tô ouvindo. Tá? Uhum. Perfeito. Gente, desculpa. Acontece. Acontece, né? Ixi. Então, eu acho que esses sinais de alerta são os mais assim. Em crianças maiores, a gente também coloca para os pais prestarem atenção em dor e limitação do movimento. Da imitação. Da imitação do movimento. Mas aí entra também uma questão do... já de habilidades. Então, por exemplo, o Thiago, né? Ele tinha muito uma questão... Muito, como que fala? É muito cru ali a parte da imitação. Aí já pode acender alguns outros alertas também, né? No caso do Thiago, está dentro do espectro autista. A imitação dele era muito pobre, era essa palavra que eu queria usar. Era muito pobre ali no início. Na verdade, eu falei limitação. A limitação? Desculpa, limitação. Entendi. Ô, Nath, é engraçado você falando, porque quando você vai falando ali da cabecinha, assim, meu filho já tá com 6 anos, né? Já são 6 anos aí que eu tinha um bebê, primeiro bebê, sem contato com outros bebês, mãe de primeira viagem. E nesse caso, quem nos salva dessa avaliação que nós não sabemos, dessa expertise, é o pediatra. É o pediatra. Então, você falando, eu fui lembrando dele fazendo... me dá o bebê. Aí ele fazia tal coisa, eu falava, mas gente, o que tá fazendo com a criança? Mas eram alguns testes que ele estava fazendo. Bom, tô falando, daí você me corrige, tá? Uhum. Eu tô entendendo que eram alguns testes que ele estava fazendo com o Thiago para ver como ele estava. E aí eu lembro dele fazer várias perguntas. Tá fazendo isso? Tá fazendo aquilo? Como é que tá isso? Eu lembro dele questionar. Então, era exatamente isso que você está falando, sobre entender como é que está a criança nesse requisito motor, né? Cabecinha, a rolagem. Porque, na verdade, assim, a mãe de primeira viagem, às vezes ela tem essa dificuldade de enxergar porque ela não tem comparação. Exato. Ou compara, talvez, com outro, ou percebe alguma coisa muito diferente do esperado. Então, por exemplo, crianças que chegam para mim com torcicolo congênito e assimetria, é porque a cabeça está bem planificada, então fica bem evidente. Então, quando a mãe vai dar banho no bebê, o cabelo fica escorrido e dá para ver bem a planificação. E, lógico, vindo do pediatra, né? Porque até então é o contato que tem mais frequente, que é mensal. Uhum. Mas é interessante, assim, também, mães que têm outros filhos, ela também observa por comparação. Por ver, nossa, mas fulaninho sentou com tantos meses, esse não tá sentando, o outro comeu, esse não tá comendo. E aí busca também. Eu vi um caso de uma médica lá de Dourados, ela contando que o menino dela, o primeiro autista, e o segundo, ela não sabia que ele estava dentro do espectro autista, e ela foi reparando que o segundo menino dela começou a andar muito cedo. Na verdade, não é que ele estava andando muito cedo, é que o outro demorou muito. E assim, ela não lembra a área dela, mas ela falando, porque, na verdade, quando ela falou, eu estava comparando com a pessoa errada. Porque os dois estão dentro do espectro autista, autismo totalmente diferente, e os dois tinham marco de desenvolvimento totalmente diferente, que não era para eu nem comparar os dois. Né? Então, tem essa questão também. Às vezes, na hora da gente comparar, não sabe, não é o melhor a comparação. Exatamente. Opa, desculpa. E eu só ia falar que eu acho que aqui fica um sinal que eu anotei aqui, é saber escolher um bom pediatra. Já no início, assim, é escolher um bom pediatra que vai poder acompanhar você, que é mãe de primeira viagem, ou até mesmo segunda, só que não tem conhecimento nenhum. Eu falo que nós não temos como saber de tudo na vida, por isso que existem os profissionais que se aprofundam, né, são especialistas, mas um pediatra vai nos ajudar. Só que, infelizmente, existem
pediatras e pediatras, que também não vão ter acesso realmente a um bom conhecimento, algumas especializações. Então, saber escolher um bom pediatra ali é primordial já, né, Nath? Para nos ajudar a nos E também tem outra coisa que você falou que a gente tem que tomar bastante atenção quando as pessoas falam cada criança tem seu tempo. Isso chega a ser perigoso, porque a gente trabalha, como eu já falei, na janela motora da criança, do desenvolvimento. Era outra Então, pergunta. assim, não é só a capacidade de fazer alguma coisa, mas o ambiente também influencia nisso. Uhum. Então, quanto que essa criança é estimulada, o que estão fazendo para o desenvolvimento dela. Então, às vezes se perdem também nesse, cada criança tem seu tempo. Não está sentando, mas cada criança tem seu tempo, vai sentar, vai não sei o quê. E aí a gente vai perdendo a chance de intervir antes. Que era a outra pergunta que eu anotei aqui. Porque não esperar tanto, né, nesse processo de desenvolvimento e quão é importante essa intervenção precoce, né? E aí, qual que é essa importância de começar? Percebeu, né? Percebeu que há um atrasamento, já conversou com o médico também, já está vendo esses sinais, foi para fazer uma avaliação. Qual que é a importância de iniciar essa intervenção precoce e o quanto isso pode prejudicar a criança se não começar o tão cedo? A gente não começando cedo, a demora, a criança ela vai se manifestar, né? O corpinho da criança. Então, vai aparecer compensações. Na verdade, a gente começa com as adaptações. Então, eu não consigo levantar meu braço. Aqui trava, por exemplo. Uhum. Então, para eu levantar o braço, eu faço assim e levanto. Então, eu começo com as adaptações e com o tempo vai virando compensações. O corpo vai entender daquela forma. Então, o corpo ele é muito inteligente. Assim, a gente fica estudando, fica vendo como ele se adapta às coisas. Então, por exemplo, eu não consigo dessa forma, mas eu consigo dessa forma. Então, ele vai pegando o que a criança vai fazendo e ele vai formando meio que bloquinhos dentro do cérebro. Então, o corpinho da criança, ela reage às informações que chegam nela. Então, eles formam tipo um bloquinho no cérebro. E esse bloquinho é a experiência que essa criança teve. Então, o que acontece? A experiência sendo agradável, isso vai ser lindo, vamos falar assim. Agora, ela sendo desconfortável, toda vez que a criança for fazer alguma coisa, vai ser um desconforto para ela. E a intervenção precoce, ela age aí, na verdade, para não acontecer isso, para não chegar ao ponto da criança ter essas compensações e aquela experiência ser uma experiência ruim. Então, a gente age aí, a gente mexe no músculo, em articulação, em tudo que for preciso para essa informação chegar no cérebro com uma forma prazerosa. E aí ela inverte a caixinha. E aí ela consegue desenvolver muito mais livre, assim, os movimentos. E isso em questão, tipo, de movimento de tudo. Porque se a gente não trata uma criança bebê, essas compensações até mais para frente altera em nível de atenção escolar, então tem dificuldade na escola, tem dificuldade às vezes de correr. Então pensa, uma criança quer brincar na educação física e não consegue correr. O pezinho tá muito roladinho para dentro, tropeça no pé. Eu sei porque eu fui uma criança que tropeçava no meu pé. Então, isso não atrapalha só a questão motora da criança, atrapalha muitas outras social, coisas. né? De social, de autoestima. Sim. Então, a gente sempre fala isso, quanto antes, melhor. Aconteceu alguma coisa, não enxergou tão cedo quanto deveria. A gente age de qualquer forma, a gente vai ter o mesmo raciocínio, vai tentar mudar as caixinhas dentro do cérebro para aquela experiência tornar mais agradável, com menos gasto energético. Só que a gente também fala muito assim, o tempo do tratamento. Então, em alguns casos ortopédicos, por exemplo, a simetria craniana, torcicolo, a gente
não é que eu falo assim, vai ser tantas sessões. Eu não consigo falar isso, mas eu deduzo pelo quadro que a criança chega. Agora, se as compensações chega uma criança mais velha, 2, 3 anos, 4 anos, ou até bem mais velha que isso, tem toda essa demora do tratamento, o corpo já está muito mais adaptado àquela realidade, então é mais demorado, exaustivo para os pais também, ficar vindo com muita frequência, um tempo mais prolongado. E a parte também da intervenção precoce, que a gente trabalha muito com a neuroplasticidade, né? Sim. Então, 2, 3 anos é o boom da neuroplasticidade. Então, é a capacidade que o cérebro está lá de pegar aquilo e se adaptar à realidade da criança, pegar aquilo e mudar, criar novas conexões. Então, depois que passa, não é que não acontece, acontece. Só que o forte é nos primeiros anos de vida. Então, isso também influencia. Então, a gente sempre tenta fazer com que as informações cheguem nos pais, para eles observarem qualquer tipo de alteração, condição que a criança está apresentando e chegar para a gente bem antes, para a gente aproveitar esse tempo, né, da neuroplasticidade também. Eu tive um caso, Nath, na família. Nós estamos em 2026, final de 2024. Minha priminha, ela ficou na UTI durante quase 40 dias, bebê. Ela fez 8 meses na UTI. Ela teve, acho que 2 paradas cardíacas, muito tempo ali na parada cardíaca. Ela teve complicação no coração, no cérebro e no pulmão. Várias, assim, o caso dela literalmente não tem, é milagre. Não era para ela sair da UTI ali, do CTI, não tinha condições. E ela saiu. Só que afetou muito essa parte, o cognitivo dela foi afetado. Ela tá com um atraso bem significativo na fala e ela não tá andando. E ela desenvolveu um problema no coração, onde os médicos até falam, é como ela fosse um bebê com coração de idoso. Não pode fazer muito esforço, cansa muito. Então, ela não está conseguindo andar. E eu, que tenho esse conhecimento, já falei para os familiares, o quanto antes buscar ajuda, um especialista, é melhor. Porque você foi falando nessa questão do próprio cérebro, ele vai buscando um mecanismo de dar um jeito. Então, ele vai dar um jeito, vai buscar conseguir, de repente, engatear do que andar. E vai ficar querendo engatear o tempo todo, mas andar não. Vai querer chamar as pessoas para fazer o que ela gostaria, mas andar, ela não vai querer, que vai exigir mais dela, né? Então, e o tanto que é importante profissional, um físio, na vida dessas crianças, né? No caso, ela teve acompanhamento dentro... Todo o tempo que ela estava no UTI, ela teve acompanhamento da físio ali junto, mas foi bem crítico o caso dela. Na verdade, a gente nem quase desacreditar que ela ia conseguir sair dali. Uma bebê. Então, numa fase muito ali de muito desenvolvimento, ela estava entubada. Com muita intubação ali, muito medicamento, né? E aí tem essas sequelas. E quando você falou da intervenção, desse tempo, não tem como vocês, profissionais, falar um tempo, né? De quantas sessões, de quanto tempo vai demorar isso. Isso tem muitas variáveis, né? Independente do caso, tem muitas variáveis que acontecem, certo? Uma das variáveis que mais pesa é a gravidade do caso, né? Gravidade do caso. A gravidade do caso. E outra, por exemplo, eu costumo falar que eu não passo exercício para a mãe fazer, eu passo orientações, que é bem diferente, assim. Então, assim, através das orientações que a gente passa para cada paciente, a família está também integrando no tratamento, né? E também isso é importante. Você está falando as orientações, que é outra pergunta que eu ia fazer, sobre como estimular a criança, a parte motora em casa? Seria isso?
Na verdade, como estimular a criança também, Também? também. Só que assim, as orientações, porque os casos cada caso é um caso. Sim. Então, porque a gente não leva só em consideração a questão motora da criança. A gente leva tudo. Por exemplo, chegou uma mãe para eu avaliar, e aí ela chegou e deixou a criança no bebê conforto. No geral, tiram. Aí eu falei, como que é a rotina? Ele fica muito no bebê conforto? Aí ela falou assim, fica tantas horas, não sei o quê. Então, tipo assim, as orientações também já começam daí, porque a realidade dela é a necessidade de deixar o guri no bebê conforto. Sim. Então, a gente olha não só a parte biomecânica da criança, mas também, tipo, a rotina, a rede de apoio. Então, a orientação nesse sentido. Porque... E você falando até da sua sobrinha, ficou na minha cabeça que, por exemplo, a gente também leva em consideração o tempo que a criança ficou internada. Então, é um tempo que a criança não faz praticamente nada voluntário, dependendo do caso, é muito passivo, e isso também influencia bastante. E a físio, ela sempre leva em consideração esse tipo, por exemplo, ela tem uma questão no coração, não pode cansar. A gente faz pensando nisso. Então, a gente não tira uma criança que não pode cansar ou não pode fadigar, por exemplo, crianças com distrofias. A gente faz a físio, mas sempre pensando nessa situação. Então, vai variar tanto as orientações como o tratamento principalmente, porque nenhum é igual para todos, né? Sim. E a parte da orientação dos pais, aqui eu sempre falo, deixa a criança livre, proporciona ambiente seguro. Então, tipo assim, bebê, tummy time, que é barriguinha para baixo. Vou deixar perto de uma quina, perto de alguma coisa? Não, vou deixar seguro para eu também. Porque assim, as mães têm medo de deixar a criança no chão. A gente fala, o chão é vida, deixa no chão. Mas acaba que tem mãe que tem receio mesmo. Então, deixa um ambiente livre, né? Um ambiente seguro. Orientações também. Permitir com que a criança explore o ambiente. Então, tipo, evitar aparatos andador, jump, cadeirinha de Andador balanço. é o terror dos profissionais. É o terror dos É o fisioterapeutas. terror. E tá lá no Paraguai, camelô, vendendo as coisas. Menina, tá em todo lugar. Eu até choro quando vejo. É o terror dos É profissionais, o mas estão terror lá. dos fisioterapeutas. Não, mas esses dispositivos não são ideais, porque eles aceleram alguns passos, deixa a criança posicionada em determinada postura em muito tempo. Sim. Então não é ideal, né? Então, assim, o que eu oriento, não deixe em dispositivo. Ai, Nath, mas eu preciso fazer tal coisa. Tá bom, deixa um pouquinho e tenta. Não deixa assim. O problema é a quantidade, o tempo, né? Sim. Tipo, fica o dia inteiro. É o excesso, né? O excesso, exatamente. 5 minutinhos. Eu preciso deixar para mexer no fogão. Ok. Mas, assim, a quantidade, o tempo que é complicado. Então, orientação. Nada de dispositivo, se possível. Porque aí a gente também tem que ver muito a rotina da família. Sim. E olhar isso, né? Nossa, mas tem um tapete. Eu lembro de um tapete. Na verdade, minha sala era só o tapete e livros. E minha bike. Não tinha TV, não tinha nada. E aí, eu ficava ali a tarde toda com meu filho. Eu, né, beneficiada. Outra não é a realidade de toda mãe que tem um filho, né? E eu tenho a maternidade, 7 meses fiquei ali com meu filho, tal. Outros 500. Então eu tive essa disponibilidade de tempo e um pouco mais de qualidade de vida com meu filho durante, principalmente essa janela ali iniciais de observar, de ver, de compreender, de fazer estimulação.
Eu fazia muita estimulação, lia muita coisa sobre desenvolvimento infantil ali, já no início, nem sem saber coisa de autismo. Então, foi muito bacana ter. E conversando sempre com o pediatra. Eu levava, anotava tudo. O que eu fazia? Caderninho, escrevia no caderninho, chegava na consulta e perguntava: isso aqui mesmo? Como que é o certo dormir? Uns falam tal coisa e outro. O que você orienta? O que você fala? Pode ou não pode? O berço? Ô, Nath, eu fui que comprei um monte de coisa pro berço. Tem que tirar lá, comprei. Não pode. Não joguei, né? Doei, mas não pode. Aí eu falei, gente, vendem todos esses troços pra gente, não pode. O berço tinha que ser limpinho, né? Tem que ser limpinho. Tem que ser limpinho. E uma dica, aqui em Campo Grande é muito calor, tem as partes úmidas, mas muito calor. Tem uma coisa aqui que, infelizmente, eu moro em casa, né? Nós temos em Campo Grande, chama escorpião. Eu falo que esse foi um dos, assim, o meu pior medo. O meu pior medo quando o Thiago engateava, ele beber, ele junto comigo, ou quando não estava tão perto, mas ele estava no tapete. Era o tal do escorpião. Então, tudo que eu podia ter na minha casa de tapete claro, eu colocava. Porque, infelizmente, nós temos casos de escorpião e, infelizmente, muitos acidentes com bebês e crianças com escorpião, né? Ali no chão. E o tapete claro também ajuda, porque ele não dá muita informação para a criança. Então, Sim. a gente parte de criança típica. Então, a gente pega aquele tapete muito colorido, com muita informação, muitas coisas. Mas crianças atípicas, às vezes, esse tanto de informação incomoda. Sim. Então, a questão sensorial em algumas crianças até dói. Então, tem crianças que têm dificuldade em cortar a unha quando maior, cortar cabelo, essas coisas, porque geram desconforto na criança. E aí já aproveita a dica e pega para segurança também. Por isso que eu falei, proporcionar um ambiente amplo, livre, para a criança ter essa liberdade, para ela explorar não só o espaço, mas também o corpinho dela. Porque se a gente vê uma criança no bebê conforto, alguma coisa, ela está aqui encolhidinha. Então, às vezes, não é que ela não seja capaz de fazer as coisas, mas ela não tem essa oportunidade de fazer as coisas. Sim. Então, quando tratando de criança bebê, eu falo, olha, colo, carinho, cheiro, leitura, fala bastante com a boca, faz o sério. A mãe passa um batom mais escuro para dar aquele contraste. Porque quando você está amamentando, tá aqui, né? Pode ser ou amamentação no seio, né, de peito, ou mamadeira. A distância é o que o bebê consegue te enxergar em foco. Porque nem foca ainda, né, quando o bebê é pequeno. Então, tipo, essa troca, esse vínculo também é uma forma de desenvolver a criança. Nossa, então, é valioso, né? Oi? É valioso, né, Nath? Valiosíssimo, até porque passa muito rápido. Sim. Eu costumo falar assim que os dias para as mães de bebê, recém-nascido principalmente, são exaustivos. Só que eles passam rápido. Os dias são demorados porque são exaustivos. Sim. Mas quando você vê, passou um mês, 2 meses, 1 ano. A minha filha vai fazer 6 anos esse ano. Então eu olho e falo, quando eu tava grávida dela, que eu não lembro. Porque passa muito rápido. A gente vai pegar, às vezes o Thiago, agora, que 6 anos, pegou, cochila às vezes no sofá, a gente vai pegar para colocar na cama, a gente, nossa, que pesado que ele tá, porque né, vai crescendo e a gente do lado não percebe que tá crescendo. Então, esse brincar desde cedo, aí já entram as orientações de tipo de brinquedo, o que é ideal para cada idade, mas esse brincar, esse momento, aquele tempo de qualidade, né? De conversa, de toque. Eu sou instrutora de Chantala também. Então, o que é, Nath? Eu agora não tô lembrado. O que é? Me fala aí de novo. A massagem. Massagem. É uma massagem que ela proporciona não só essa... Na verdade, ela é mais pela troca.
Mas as manobras também ajudam a criança a relaxar, tem manobras que ajudam a criança com cólica, a fazer cocô, a soltar os punzinhos. Então, eu também ensino isso para as mães quando chegam com, ai, não é só, ai, faz isso, faz aquilo, né? Não ficar muito, porque já é muita informação. Sim. Né? Muita coisa. Às vezes nem a criança tem 2, 3 meses, mas também não tem aquela rotina, aquela coisa. Então, calma, eu ensino a tranquilizar, ó, pega o bebê, faz massagem, aí tem cólica, aí esse movimento, faz tal coisa, para a criança aí ter essa troca com a mãe, né? Então, isso, assim, nos primeiros meses é ouro. Massagem, nossa. Mais do que fazer qualquer outra coisa, né? Sim. E uma coisa super importante também, quando fala em orientações para o pai, o que deve fazer, é não pular etapas. Então, a gente parte lá do comecinho que a gente estava falando do desenvolvimento motor, que tem uma janela motora. Eu também sempre falo, não pula etapas. Sim. Não só para a parte biomecânica da criança, que prejudica se você pular a etapa. Mas também até mesmo esse processo do crescimento da criança, da organização dela com o espaço, com a família, de socialização. Então, não pule etapas. Está na fase de barriga para baixo, deixa de barriga para baixo. Não precisa colocar o pé. Né? Forçar uma coisa. Deixa acontecer. Aí, sempre volta no começo da nossa conversa. Deixa acontecer. Se você vê que não está acontecendo, opa, alguma coisa precisa ser feita. Alguma coisa precisa ser feita, mas basicamente as orientações que eu falo, não pule etapa, brinque, beije, pega no colo. Aproveite. E proporcione um ambiente livre e seguro. E isso desde bebezinho, tanto o pai levar no parquinho e correr junto para desenvolver, enfim. Aproveitar esses momentos. E é tão valioso. E continuar. Continuar. A gente... É que a nossa vida cada vez mais está se tornando mais corrida e a gente tem que tentar sempre se cobrar e se organizar para que as coisas, as atividades, o mundo, as exigências não tomam o nosso tempo com os nossos filhos, com aquele bem mais precioso que a gente tem, porque vai passar. Passa rápido. Vai passar e quando a gente olhar para trás, a gente se cobra. Eu sempre falo, a gente sente culpa sobre maternidade, a gente sempre vai sentir culpa de algo que a gente não fez. Então, se há uma culpa de algo, eu tenho culpa na minha maternidade. Eu sempre falo, eu tenho culpa por quê? Porque você deixou de fazer algo. Então, aproveitar o tempo presente. Eu consigo tanto tempo com meu filho durante o dia. Aproveite esse tempo. Eu consigo... Fica com ele, mas fica só com a criança. Aí, pra gente não se sentir culpada, esse peso, essa cobrança toda, que de repente a gente pode sentir, é porque no tempo que a gente não tá presente. A gente tá com o nosso filho, mas a gente tá pensando lá no trabalho, lá numa atividade, lá de entregar um relatório, de fazer tal coisa. Né? Mas viver esse tempo presente é valioso com o nosso filho. E ele não cobra da gente. Os nossos filhos, eles não cobram da forma que deveria até às vezes cobrar. Fala, mãe, me dá mais atenção. Eles não cobram isso da gente, né? De forma intensa. Mas, Nath, caminhando para os sinais, gente, eu não sei se tem alguma dúvida. Se tiver, deixa aqui nos comentários, que daí a Nath responde. Se não conseguir responder, depois a gente traz aqui, a gente dá um jeito, né? Mas eu queria fazer... Eu sempre faço algumas 3 perguntinhas chaves aqui para quem é nosso convidado. E uma delas tem muito relação com tudo que nós faz hoje no mundo atípico. Então, o mundo atípico, quando eu decidi criar, Nath, foi pensando nos pais que acabam de receber diagnóstico, que sentem perdido, não tem um direcionamento. Foi exatamente o que eu senti. Não sabia nada sobre autismo, não sabia nada sobre esse desenvolvimento atípico, também típico, também não. Mas eu queria ter um norte, eu queria ter conhecimento. E o que me ajudou muito foi live com profissionais, Dr. Paulo Liberalesco, Dr. Tiago, Maíra Gaiato, fui lá,
quase todos os cursos da Maíra Gaiato e outros cursos. Então, conhecimento e lives foi o que me ajudou nesse processo. E deu mais oportunidade para o meu filho, o desenvolvimento dele. Então, foi pensado nesses pais. Então, aqui é um mundo onde eu trago conhecimento, trago profissionais vêm e compartilham conhecimento, ciência. Então, e é um mundo de acolhimento. E aí a pergunta é, se você tivesse um mundo na Nath, um mundo que às vezes você gostaria de criar agora, ou fosse um mundo que você gostaria de deixar para sua filha, para sua família, o que não poderia faltar no seu mundo? O que não poderia faltar no seu mundo? Acolhimento e respeito. Acolhimento e respeito. Acolhimento e respeito. Eu acho que eu falo muito de acolhimento porque muitas mães chegam aqui desesperadas, né? Então, que nem você, não está sabendo o que está acontecendo, mas como mãe ou qualquer responsável mais próximo da criança sabe que está acontecendo alguma coisa. Então, acolher essas mães, acolher o que elas estão falando, não achar que é exagero, não achar que tá lendo muita coisa, não achar que está buscando um defeito na criança. Então, partindo desse acolhimento e respeitar que cada um tem um jeito, cada um de nós, a gente temos experiências diferentes, pontos de vista diferentes das coisas, criações diferentes, então também respeitar as diferenças da gente. Não necessariamente de criança ou de pessoas atípicas ou não. Respeitar as diferenças. Então, acho que um mundo legal, para mim, assim, não poderia faltar. E isso traz tantas outras coisas, né? Tipo, amizade verdadeira, amor, cumplicidade. Então, eu acho que esses dois definem bem, assim. Define bem. E o que seria o sucesso profissional para a Nath? O que definiria o seu sucesso profissional? O meu sucesso profissional, eu já considero que eu estou no meu sucesso profissional, porque eu consigo viver com o que eu faço e eu amo o que eu faço. Então, eu consigo, vamos usar a palavra salvar muitas famílias. Sim, mas Acalmar, tipo assim, e presenciar. Então, assim, eu sou muito sortuda, graças a Deus, porque, por exemplo, uma criança andar e a mãe mandar o vídeo, lembrar de mim, uma criança sustentar a cabeça. Então, assim, eu tô agindo com as minhas mãos o bem para as crianças e para as pessoas. Então, foi isso que eu sempre quis, na verdade, quando eu entrei na área da saúde, é poder agir para o bem das pessoas. E graças a Deus, hoje eu tô colhendo esses frutos. Tá colhendo os frutos. E é sensacional, né? Algo que você ama. Quando eu fiz transição de carreira, eu falo muito sobre isso. Eu nunca imaginei, claro que eu amava trabalhar no corporativo, mas só que já não preenchia meu coração mais. Mas hoje eu falo, gente, eu viver do que eu amo fazer e ter tempo, que é algo que eu não tinha, ter tempo mais com meu filho, estar mais em casa, mais presente com a minha família, foi um divisor de água na minha vida. Eu não sabia que isso existia e fazer o que eu amo. Assim, então, isso é muito valioso. No seu caso, você exercer sua profissão que você estudou tanto e viver disso, né? Proporcionar mudança, né? Eu acho que na nossa vida, quando a gente consegue ter propósito, ter sentido nela, tudo flui, né? E a gente se sente no lugar que a gente deveria estar. Isso é valioso. E se você pudesse, Nath, falar uma frase, ou uma palavra, você que sabe, tá? Uma palavra, uma frase, onde o mundo todo poderia ouvir a Nath falando. Qual seria essa? Você poderia falar, estar anunciando isso, escrevendo isso em todas as plataformas de redes sociais. Instagram, YouTube, TikTok. Até os profissionais falam, mas Lídia, e essas perguntas de onde vêm? Aí eu falo, são só 10 anos na área de gestão e pessoas fazendo milhares de entrevistas. Então, isso eu tiro muito das pessoas. E aí, se você pudesse falar uma frase
Tem uma frase que eu gosto bastante, que eu coloquei até no convite da minha formatura da. Ah, Na verdade, primeiro eu ia brincar, eu ia falar, me siga no Instagram. é, mas Mas já segue lá. a frase é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar no coração humano, seja apenas outra alma humana. Faz sentido. Faz sentido, porque é só ser humano que a gente consegue tocar numa alma humana, né? Uma IA não consegue fazer. Bom, a gente não Não, consegue mas fazer no muita coisa. sentido assim, tipo, eu sou uma pessoa, quem eu tô tocando, quem eu tô cuidando também é uma pessoa. Sim. Então a gente olhar não só, por exemplo, ah, é meu paciente, pronto, acabou. Não, é uma pessoa, é o amor de alguém, é o Pessoa. filho de alguém. Aham, é um filho de alguém. Perfeito, Nath. Então, ao Amei. tocar, na verdade, falei errado, é ao tocar uma alma humana, seja também outra alma humana. Uma Outra coisa assim, alma. é por Bacana. aí. Mas Eu eu escrevi no entendi. meu convite de formatura, então faz um pouquinho de tempo Já que eu não vejo a entendi. frase. Bacana. Nath, amei. Espero que você tenha gostado de estar Aceitinho, conosco. obrigada pelo convite. E eu queria que você deixasse suas redes sociais para as pessoas poderem te acompanhar, que vão ouvir, né, também no YouTube, vai ficar gravado, a gente vai deixar no YouTube. Então, fala pra gente as suas redes sociais também, para as pessoas seguirem, como que as pessoas podem contratar seus serviços, se você tem algum tipo de serviço, até mesmo online, você falou de orientação, né, de massagem, como que as pessoas podem acessar você, te contratar, buscar você? É no meu Instagram profissional, que é @fisio Natália Cardoso, e também no Instagram aqui do consultório, que é @toque de mãe, ponto fisio. E lá tem as informações, tem os contatos, pode mandar mensagem no WhatsApp, eu sempre respondo, sempre que possível, o mais rápido. Respondo. E eu tô. E uma das novidades, né, de primeira mão Já aqui, conta. é a gente tá organizando aqui no consultório isso, informações online. Que Perfeito. a gente começou muito no presencial aqui, né? Porque o tratamento precisa pegar, enfim. Mas a gente está com os planejamentos de informação, de portfólio, para poder estar orientando essas famílias de longe, né? Sim, sim. Porque, Nath, não tem quase. Ó, tô vendo o Físio, o Gustavo entrando. Não tem quase Físio. Esse mês a gente vai ter privilégio de ter dois Físios. Você e mais uma profissional que vai ter esse mês. E a gente teve mais uma profissional ano passado, já no finalzinho do ano. A Nai. Mas quase eu não tenho contatos com o Físio, porque eu não conheço. E eles falam, não, realmente são poucos profissionais. Então, assim, tem que espalhar conhecimento, tem que espalhar mesmo conhecimento, divulgar nas redes, as plataformas estão aí, divulga Instagram, TikTok, tudo, YouTube, faz vídeo, tem que divulgar. Vocês precisam ter voz justamente, e nosso papel aqui também é dar essa oportunidade, né, dos profissionais conseguir ter voz. Porque tem muitas pessoas que não têm conhecimento e estão falando besteira aí nas redes sociais sobre desenvolvimento infantil. Então, tem que falar. Foi um dos motivos. Eu sempre tive muita dificuldade em fazer vídeo no Instagram. Minha primeira live, tá? Só pra. Você vai ver um monte de corte. Nath, toda vez que você tiver. Eu sempre falo isso, tá? Para os nossos clientes lá A gente tem uma assessoria de marketing, e eu sempre falo isso. Todas as vezes que você se sentir incomodado, todas as vezes que você sentir medo do que eu. Porque quem geralmente critica são os colegas, são os outros colegas profissionais, tá? Então eu falo assim, sempre que você sentir medo, sentir que algum profissional, colega vai falar, olha lá, tá blogueirinha, não sei o que lá. Lembra que um conhecimento que você passa ali, você está ajudando uma criança, você está Sim, ajudando uma família. Porque a família, nós, pais, não tá nem aí. A cor do seu cabelo, se você tá de óculos ou não, se o fundo tem luz, foco, se é gravado com iPhone, só quer ter acesso ao conhecimento e ajudar o filho. Você ajuda meu filho a desenvolver, a andar, a engatinhar? Pronto. Entendeu? Então, sempre um conhecimento. ajuda. Então, quem fala, uma gota de nosso conhecimento é um oceano na vida de uma mãe e de um pai, atípico ou não, que quer ver o seu filho se desenvolver. Então, isso é valioso quando o profissional pode falar nas redes sociais, tá? Ajuda muito.
Nath, então vou manter essa constância. Vamos lá. Isso, né? Ano novo, experiências novas. Isso aí, ano novo, experiências novas. Gente, obrigado por estar conosco. 9h31 da noite, horário de Brasília. Bom, nas próximas semanas nós temos mais lives. Eu vou soltar, eu falo para vocês aqui no Mundo Atípico Luz. Acompanhe a gente nas redes sociais. Se quiser fazer parte da nossa comunidade, tem um link na bio para entrar na comunidade e saber de todas as nossas lives e quem vem aqui. E novas novidades também para esse ano. Então, eu agradeço você que está aí conosco ao vivo. Que Deus abençoe. Nath, Deus abençoe você. Obrigado pelo seu tempo. Obrigada. E aí para sua família, sua pequena também, deixar você ficar com a gente essa hora. Tá bom? Obrigado, tá viu? Bom. Até mais. Tá? Boa noite. Até mais. Tchau, 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 gente. Tchau.